Olá a todos. Nesse vídeo eu queria apresentar um pouco do nosso trabalho que a gente fez aqui em Gonçalves, né, ao longo do rio Capivari, onde a gente coletou algumas amostras de água para poder analisar algumas características física, química e principalmente microbiológica, para a gente saber um pouco como que está o estado, né, de contaminação, né, como que está a qualidade de água aqui no rio, para a gente ter uma ideia, inclusive ajudar até o momento atual que a cidade está passando para a implementação do plano diretor. Então a gente percebeu que não havia dados ainda referente a essa questão de saneamento. Pode ser até que existam algumas coisas, mas a gente ainda não conseguiu ter contato a isso. Então a gente resolveu ajudar de alguma forma para a gente poder entender essa situação que a gente tem, ainda não tem ideia de como que tá. Então eu queria apresentar para vocês nesse vídeo aqui de uma forma mais simplificada mesmo quais foram os resultados que a gente fez, né? Como que a gente fez, na verdade, as análises, quais foram os resultados e algumas conclusões que a gente chegou. Então, espero que seja útil, né? Para me apresentar, quem não me conhece, eu sou o Henrique, eu sou técnico ambiental, já há mais ou menos uns 14 anos. Moro em Gonçalves já faz aproximadamente 12 anos. Então, basicamente, quase desde que eu me formei, eu vim para cá. E ao longo desse tempo, eu me especializei nessa parte de saneamento em área rural, principalmente para casas, né, para esgoto doméstico, utilizando um tratamento mais alternativo, né, com plantas. Então, a gente faz sistemas de evapotranspiração, a gente faz sistemas de zona de raízes, tudo. É um sistema muito mais barato, muito mais interessante para colocar, inclusive até parece um jardim, é uma coisa bem mais ornamental e paisagística até. Então, e é um tratamento bem eficiente. E a gente já trabalhei também com a Prefeitura de São Bento por uns anos, nessa parte mesmo de projeto de saneamento, principalmente nos bairros rurais e tudo. E aí eu resolvi também ajudar um pouco com o conhecimento, com o material que eu tenho também. A gente até da nossa empresa, que é a de Delphis Consultoria Ambiental, a gente resolveu fazer um trabalho para ajudar um pouco essa questão do plano diretor e realmente a gente saber ter um parâmetro um pouco melhor da qualidade de água aqui do município. Então vamos lá, na verdade a gente resolveu fazer essa coleta no Rio Capivari. O Rio Capivari é o nosso rio onde ele nasce aqui em Gonçalves, já ali com a divisa com Camanducaia, e ele percorre toda uma extensão do município, né? Desde correndo ali a região do Sertão do Cantagalo, né? Que é um dos bairros onde ele abrange a maior área. A gente tem ali a região do centro, né? Que ele passa, ele atravessa a região do centro de Gonçalves, vai descendo ali em direção desde o bairro Dona Luciana, passa ali para a região do Mundo Novo, chega ali na região dos Henriques, onde ali basicamente na Cachoeira dos Henriques ele entra para o município de Paraisópolis. Então, aproveitando, a gente faz análise de água para potabilidade, na verdade, há alguns anos aqui em Gonçalves. A gente conseguiu meio que traçar um pouco o parâmetro de como que é as características da água que a gente tem aqui na região. Né? A gente já fez análise em vários bairros, em várias regiões diferentes, então já deu para a gente criar um pouco o parâmetro da qualidade de água e também dos parâmetros, né, que a gente tem, tanto físico quanto químico, dessa água, tanto dos rios, de nascentes, de poços, né? E a gente resolveu, então, também fazer isso nos rios. A gente aproveitou que no começo do ano, né, a gente está agora em 2022, a gente fez um trabalho para a prefeitura e de forma voluntária também a gente acabou fazendo a análise de água das principais cachoeiras. Então, a gente também já tinha um pouco desse estudo para poder complementar e a gente quis fazer agora, na verdade, ao longo do rio Capivari, para a gente ter essa ideia de como que ele está próximo ali da região da nascente e como que ele tá já basicamente depois que passa ali da cidade, já e quando sai do município a gente já tinha feito o estudo anteriormente. Então vamos lá. Esse estudo, na verdade, como que a gente faz? A gente vai no local, a gente faz a coleta da amostra de água, ele tem que ser um recipiente livre de contaminação, né? Então tem que ser um recipiente limpo, onde a gente faz ali a coleta, com uso de máscara, né? Com proteção ali para não haver contaminantes ali durante a coleta, que é a parte mais importante, inclusive. A gente tem que condicionar isso tanto numa embalagem adequada, quanto numa caixa, né, térmica, né, com uma temperatura
bem baixa ali para poder preservar essa característica da água e depois a gente leva para fazer a análise. No mesmo dia, até para ter um parâmetro mais certeiro, né, disso, a gente fez a coleta no mesmo dia de 4 locais de amostra. Então a gente fez ali numa região mais próxima da nascente, que a gente não conseguiu chegar. Claro que a gente teve que usar locais onde tinha um acesso um pouco mais fácil para poder chegar no rio, sem invadir, né, propriedade particular. Então a gente fez normalmente mais próximo das estradas, né, que percorrem. Então a gente fez ali o mais próximo da nascente. A gente quis traçar a metade do caminho entre esse local da nascente até o centro. Então a gente mediu mais ou menos ali no meio do bairro do Sertão do Cantagalo. A gente fez depois uma outra coleta na ponte ali da cidade, bem no centro mesmo de Gonçalves, e a gente fez depois uma a 1 quilômetro para baixo, para a gente ter uma ideia, porque avaliando realmente essa região, onde poderia ter, né, um número maior de casas e tudo, seria ali na região do centro. Então a gente queria entender um pouco mais ali próximo, até para a gente poder fazer esse parâmetro. E aí, aproveitando também, a gente pode incluir a análise que a gente tinha feito nas cachoeiras, então isso complementaria também bem essas regiões. Bom, a gente fez, né? A gente fez a coleta dessas amostras e a gente fez 3 parâmetros, né, de medição, na verdade principais. A gente viu as características físicas, principalmente ali ligada à cor da água, material em suspensão, né? A gente já deu uma olhada assim, já de cara, assim, como poderia estar a diferença, né, dessa qualidade de água, desses pontos. A gente fez também a análise das características químicas, né? Então a gente mediu desde pH, oxigênio consumido, dureza total, amônia, cloretos, e a gente pegou realmente essa característica mais nessa definição mesmo para a gente ver se iria mudar mesmo a característica química da água entre os locais de coleta. E aí a gente pegou também as características biológicas, né, microbiológicas de coliformes, tanto os coliformes totais quanto os coliformes termotolerantes. E aí a gente pegou, nesse parâmetro, na verdade, dos coliformes, é o mais interessante para a gente medir a questão de contaminantes, principalmente de esgoto, né? Então, os coliformes totais, normalmente atribuído a vários tipos de coliformes, né? Pode ser até do gado, né? De animais e tudo, também dos seres humanos, claro. E a gente tem os coliformes termotolerantes, que antigamente mudou a nomenclatura, antigamente boa parte conhece como os coliformes fecais, né? E que no caso a gente mediu principalmente da Escherichia coli, né? Da E. coli, que é a que está mais ligada realmente à contaminação de esgoto doméstico e que tem, né, características mais das bactérias patógenas, né, que podem realmente transmitir doença. Bom, de qualquer forma, a conclusão que a gente chegou nessa parte física e química não teve muita alteração, né? O rio é um rio muito bom, a qualidade, na verdade, de água do Rio Capivari é uma água que, de forma muito simples, ela consegue se tornar potável, né? Uma água de característica de pH muito bom, de dureza total, né? Que é bom. Isso acaba barateando o tratamento dela. Ela basicamente ali de tudo que a gente viu é só se houver contaminantes, mas ele na característica natural dele praticamente não precisa de muito tratamento quando ele está na condição natural. Aí a questão é quando há a ação antrópica, né? Onde há o ser humano, isso pode mudar. E é o que a gente vai ver desse estudo. Bom, já sem delonga, na verdade eu estou falando aqui de uma forma resumida, mas a gente tem todo esse estudo, as medições e tudo, tem no link, né, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, que aí quem quiser conferir pode ver com um pouco mais de detalhe. De qualquer forma, também aproveitando aqui mesmo no meio do vídeo, se quiserem comentar ou dar alguma sugestão ou querer saber um pouco mais sobre isso, a gente também fica à disposição para explicar um pouco melhor. Bom, dessas 4 medições então que a gente fez, característica física e química basicamente não teve alteração. Agora na microbiológica a gente viu uma alteração importante até. A gente viu dos coliformes totais, teve presença basicamente em todas as colésters. Isso até me surpreendeu, eu achei que próximo ali da nascente seria uma água mais limpa. Não se apresentou isso. Isso é uma característica até que a gente vê aqui. Mesmo às vezes você está numa região onde, por exemplo, o gado ele pode não estar muito próximo da água, como a gente tem características de região de montanha, né?
mesmo uma chuva, ela já consegue trazer esse esterco já caindo no rio. Então, a nossa região tem uma característica geográfica mesmo que o rio ele acaba sendo um grande coletor mesmo de material contaminante mesmo, de terra, de esterco, né? De tudo pela própria característica do terreno. Normalmente em regiões mais planas, isso fica um pouco mais concentrado ali no local, na fonte de contaminação mesmo. Aqui na nossa região, principalmente onde o rio nasce, que é a região ali do Sertão do Cantagalo, que é uma região um pouco mais montanhosa, a gente vê essa característica muito presente. Então, mesmo ali na nascente, a gente viu uma quantidade de coliformes totais que eu, no caso, eu imaginava que não teria tanto até. Porém, não foi encontrado de Escherichia coli, né? Então, a questão dos coliformes termotolerantes, né, os coliformes fecais, ali não há presença. Nessas 4 medições é o único local que realmente não há presença. Eu vou colocar os dados aqui, gente, porque na verdade estou fazendo bem de improviso esse vídeo, eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas eu vou lembrar mais ou menos como que estava, né? De qualquer forma, a gente vai colocar, tentar fazer uma ediçãozinha aqui para vocês verem os níveis. Quando a gente mediu lá no Sertão do Cantagalo, a gente mediu mais ou menos na metade do bairro ali. Então tinha umas casas antes, né, do ponto e um pouco depois também. Lá já teve a presença maior até, eu acho que, se eu não me lembro, acho que é um dos locais onde a gente viu mais presença de coliformes totais. E a gente já teve uma presença também da Escherichia coli, né? Então ali já há uma contaminação, né? Não dá para saber ao certo, mas é bem provável de esgoto doméstico de algumas casas. Eu vou colocar um pouco da experiência que eu tive aqui de estudo desses bairros, não daqui de Gonçalves, mas de São Bento de Sapucaí, que é onde eu trabalhei na prefeitura lá. Mas tem uma característica que normalmente os bairros onde há uma concentração maior de casas e os terrenos são menores, normalmente, e construções antigas também, isso facilitam a ter um despejo de esgoto in natura no rio, ou às vezes a construção de fossas de forma que não atendem realmente a forma necessária para o tratamento dessa água. Então, normalmente construções antigas e casas que às vezes não tem uma estrutura muito boa até para esgotamento, há o cano direto no rio, ou então a construção de fossa negra, que é aquele buraco onde você joga o esgoto dentro, mas por percolação, por infiltração no solo, ele vai acabar indo no rio, talvez não tão puro assim como esgoto direto, mas ele vai contaminar o rio também, principalmente em regiões, em bairros, onde normalmente os bairros a gente sabe que eles são construídos ao longo das margens do rio, a contaminação ali é muito mais próxima, muito mais provável, né? Então, isso já cria um alerta também para a gente fazer campanhas, né, de conscientização, incentivar mesmo a construção de fossa. E eu percebo que há uma ideia errada e uma ignorância até grande, não ignorância de querer não saber, mas de não ter acesso à informação, não só de pessoas aqui, mas até das casas de material de construção aqui em Gonçalves, eu percebo um erro muito grande na orientação de uso de fossa, de biodigestores e tudo, que eles usam material que na verdade ele não corresponde mesmo ao que é exigido em norma técnica, em legislação vigente, né, nessa questão ambiental, por ele ele não é eficiente, né? Inclusive nos manuais, o pessoal utiliza muito biodigestores aqui, e no próprio manual desse biodigestor ele dá muita informação que é incompleta, né? Que isso não ajuda as pessoas a realmente fazer um tratamento eficiente desse esgoto. A separação também da água cinza, da água negra, isso é extremamente importante, até para ter um tratamento mais eficiente, tudo, enfim. Eu acho que assim, já apontando para ter essa orientação, eu acho que é extremamente importante. Dos projetos que a gente faz, a gente normalmente vê assim, são soluções simples, baratas, inclusive são sistemas que você pode montar que são mais baratos até que os sistemas que o pessoal normalmente usa, e mais eficientes também, mas enfim. Depois a gente fez a medição na ponte, lá de Gonçalves. Lá na ponte, eu achei até que ia dar uma contaminação mais forte, se eu não me engano deu até menor do que no Sertão do Cantagalo. Isso é uma característica que a gente percebe que o rio ele tem uma capacidade de se limpar, né? Principalmente em região onde
há muitas quedas da água, a água consegue se oxigenar bastante, né? Tem bastante movimentação de água. O rio ele tem uma certa capacidade de se limpar, e ali também nesse ponto ele já recebe água de outros rios, né? Então isso acaba diluindo um pouco também uma possível concentração de esgoto ali na água, né? Então a gente viu, foi interessante ver isso, achei bacana. Poxa, a gente tem um rio que passa no centro da cidade de característica até que bastante boa até, né, pelo que eu imaginava. E aí a gente fez essa medição a 1 quilômetro do centro. E que esse ponto me chamou muita atenção, porque é um ponto, não sei, né, para quem conhece aqui Gonçalves, ele é um pouco antes da Cachoeira das Andorinhas. É, e a gente, eu trabalho com turismo aqui também, quando a gente levava o pessoal na Cachoeira das Andorinhas, era comum a gente sentir um cheiro ali, uma quantidade maior de lixo, tudo. E normalmente isso, infelizmente, acontece quando o rio, depois que ele passa uma concentração maior de casas, né, uma área mais urbanizada e tudo. E nesse ponto a gente percebeu, isso foi o único lugar que a gente percebeu um cheiro forte, né, de esgoto, assim, um cheiro de matéria em decomposição, tudo. E a gente fez a coleta, a água não parecia, não tinha muita quantidade de lixo, a água não parecia muito suja, bom, mas enfim, a gente fez a coleta ali, e incrivelmente desse ponto foi o que apresentou uma quantidade maior de Escherichia coli, né, dos coliformes termotolerantes, antigamente conhecido como os coliformes fecais. E a gente viu, eu não me lembro os dados agora, mas eu acho que foi quase 10 vezes mais do que o que a gente pegou ali na ponte do centro de Gonçalves. Uma coisa que percorrendo 1 quilômetro, essa subida abrupta assim, foi uma coisa que impressionou um pouco a gente, e a gente começou a se questionar, né, por que aconteceu isso. A gente tem poucas informações sobre a questão do saneamento aqui em Gonçalves. A gente sabe que ele é feito pela Copasa, né, que é a concessionária responsável por essa parte, tanto de tratamento da água, né, que tem até uma ETA, uma estação de tratamento de água, para abastecer o centro, e já alguns bairros ali da região do Vale também. Eu sei que são vários bairros, eu sei que tem ali no Três Barras, tem ali, se eu não me engano, acho que vai até o Osório também, pelo que me falaram esses dias. Então, assim, abastece bastante casa. Mas principalmente ali na região do centro também é abastecido por essa água da Copasa. E no centro, se eu não me engano, acho que é o único lugar que há coleta de esgoto. Eu já descobri que não há em todas as ruas, em todos os quarteirões. Eu sei que essa coleta ela não abrange toda a região do centro. É uma coisa que eu imaginava antes, que tudo era. Inclusive até falava que todo o esgoto era ali e ia para esse tratamento de esgoto. Então, já descobri que não é toda essa área do centro que é coletada, mas, pelo que eu entendi, toda parte que é coletada é mandada para a ET, né, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que tem ali na estradinha ali que vai para o Mundo Novo. Ali até o pessoal me questiona, nossa, mas tem um cheiro ali. Eu falo, normalmente tem cheiro mesmo, porque é feito o tratamento ali. Mas uma coisa que eu achei, eu não sei, né, como que é feito, a gente está, acho que até a própria equipe do plano diretor está esperando alguns dados da Copasa para entender isso. Eu não sei se a prefeitura mesmo tem alguns dados, a quantidade que é tratada ali e qual que é a qualidade da água, né, que é despejada no rio depois desse tratamento. Para a gente entender, porque assim, foi uma concentração muito grande. Então, o que a gente percebeu? Que nesse 1 quilômetro não haveriam casas suficientes, que mesmo que todas, assim, boa parte das casas que não são abrangidas por essa coleta, que a gente sabe que jogassem seu esgoto puro ali, dificilmente haveria esse nível tão alto, né, de coliformes na água. Então, a conclusão, assim, que eu imagino, isso é uma coisa minha, mas é que eu imagino, que ou há alguma coleta que é feita ali no centro e de forma errada ou sem saber, ela está sendo despejada no rio de forma direta, ou há alguma coisa ali na estação de tratamento de esgoto também que não está sendo tão eficiente, né? Porque uma coisa que a gente vê, você pode, não precisa, a água não precisa ser 100% limpa. Dependendo da concentração de DBO, de demanda bioquímica de oxigênio e tudo, dependendo do tratamento, ele pode tratar ali 60, se eu não me engano, acho que já 60, 65%, se eu não me engano, tratamento de DBO ali, de diminuição de DBO, essa água já pode ser descartada, né? Já pode
voltar para o rio. Mas depende também da classificação do rio. O que não pode, né, pelo que a gente entende da legislação, principalmente das resoluções do CONAMA, ela não pode alterar a classificação do rio. Então, se o rio já é um rio limpo, por exemplo, e depois desse despejo ele muda a classificação, ele já vira um rio que não é tão limpo, isso caracteriza como crime ambiental. Então, é algo necessário para ver, porque como a gente vê essa mudança tão grande, tanto que nessas medições a gente mediu ali uma quantidade maior do que 100 unidades formadoras de colônia por 100 ml de água, né, de Escherichia coli, o que já enquadra ela como uma água poluída praticamente, uma água que não pode nem se banhar, né? Então, pelo menos no dia que a gente fez essa medição, estava assim. Então, até uma orientação que a gente vai passar, né, pelo menos para a prefeitura, em colocar uma placa avisando ali, pelo menos da Cachoeira das Andorinhas, que é uma água imprópria para banho, uma água que está poluída. E isso muda a característica do rio. Então, há alguma coisa ali que deve ser estudada, deve ser feita. Então, assim, a gente fez esse estudo por conta própria, né? Eu, como técnico, e a nossa empresa, né, de consultoria ambiental foi quem financiou, quem pagou, né? Cada análise a gente sai assim num custo, né, de hora de trabalho, de material, de reagente, de tudo, em torno de R$ 400. Então a gente fez 4, aí a gente já teria um custo de 1.600, fora outros que a gente fez voluntário também nas cachoeiras. Então é um custo muito elevado. A gente até gostaria, seria interessante a gente continuar fazendo esse estudo, até para saber em outros períodos também, né, essa contaminação que está ocorrendo, mas a gente não tem recurso para isso. Então a gente espera que de repente possa haver um interesse, né, nos órgãos públicos, em prefeitura, para cobrar alguns números também, para entender um pouco mais. A Copasa de repente pode também não estar ciente de algum desses processos e tudo. Então eu acho que é interessante começar a fazer esse estudo, até porque a gente percebe uma diminuição do volume de água dos rios, né? Isso vem acontecendo ao longo dos anos por N fatores, né? E a gente vê também um aumento do consumo dessa água e do despejo de esgoto também, né? Então, a gente tem muitas casas sendo construídas em Gonçalves, né? Há muita gente utilizando essa água, somente água às vezes ligada ao turismo, que água desde que vai para hidromassagem, né? Restaurante, então é um uso muito grande de água. Cada vez mais a população usa uma quantidade maior de água, isso é normal, né? Porque a gente vai usando máquina de lavar roupa, vai usando, né, outros sistemas que acabam utilizando nosso modo de vida mesmo. Quanto mais moderno, mais utiliza recursos, né? E então a gente percebe que assim essa diminuição do volume de água do rio e um aumento de repente do despejo de esgoto, há uma concentração maior, né? Então isso é necessário tomar medidas agora, enquanto a questão ainda não é tão grave, mas já começa a ser. Então, eu tenho comentado com algumas pessoas que as pessoas não imaginavam que isso poderia acontecer aqui, né? Eu já tinha uma ideia, porque já trabalhei com isso, então a gente sempre acha que rio poluído é em cidade grande e tudo, mas aqui também pode ocorrer, mas está muito simples também da gente resolver, basta querer resolver. Então, a questão do saneamento é muito séria, e normalmente ela não é só séria para a questão ambiental, mas também para a questão de saúde. A gente vê que normalmente a população que está mais em risco dos efeitos, né, de contaminação, de proliferação de doença, tudo, é a população do próprio bairro onde está ocorrendo a maior contaminação ali, né? Então, às vezes a própria população não está ciente também dos riscos disso, né? Então, é importante a gente tomar algumas ações para mudar isso. E, enfim, eu quis fazer esse vídeo, na verdade, para explicar de uma forma bem simplificada o que foi feito, como foi feito. De qualquer forma, a gente vai deixar o link aqui com os resultados, com o estudo, como foi feito mesmo. E se alguém tiver interesse em querer expandir um pouco mais esse trabalho, esse estudo, né, quiser contatar com a gente para ver de que maneira que dá para ajudar, como que a gente consegue fazer. E eu acho que pelo menos que esse vídeo cria assim, a gente tem essa preocupação hoje de resolver, né, contornar esse problema, na verdade apresentar soluções, mas pelo menos a gente já está tendo o conhecimento disso. Então, o fato, até eu vejo a dificuldade que é fazer uma análise de água, fazer um trabalho desse, e a gente já está tendo, pelo menos aqui na cidade, já sendo feito, isso já é um grande avanço já, e eu acho extremamente importante a gente se voltar para essas causas agora, né? Bom, enfim,
Eu acho que era basicamente isso que eu queria apresentar mesmo, e espero que sejam informações úteis e que, a partir de agora, a gente possa se juntar mesmo para mudar, né? Já para melhorar pelo menos a qualidade de vida das pessoas aqui, e que para nossas ações não sejam tão é, destruidoras assim, tão modificadoras do meio, né, que a gente vive, que a gente realmente possa fazer ações que regenerem, né, os impactos que a gente tem causado aí no nosso meio, e que a gente deixa de ser somente aqueles seres que destroem, que mudam, que alteram, para que possam ser aqueles que regeneram, que realmente ajudem a natureza a se recompor das nossas próprias ações mesmo. É isso aí, gente. Até mais.